Plano de Estudo Tutorado, volume 6, aula 23, da intenção à ação, jovem voluntário. Nessa semana 1, falaremos um pouco sobre como ser solidário, como continuar pregando esse valor da solidariedade e quais são as mudanças e transformações que, ao ser solidário, acontecem em nossa vida. Então, seja a mudança que você quer ver no mundo, a mudança começa dentro de você. E é assim que as coisas começam a caminhar bem. Sempre falamos sobre como ser uma pessoa voluntária, como ser uma pessoa melhor, né? E assim nós temos que viver, tendo empatia e resiliência por tudo e qualquer coisa nessa vida. Então, a atividade, né? Você sabe o que era um voluntário? Defina com suas próprias palavras. 2. Você já foi um voluntário? Ouviu alguma ação de voluntariado na sua escola ou na comunidade? Cite como foi essa ação. É interessante compreender que ser voluntário é também doar o tempo em uma atividade que não é remunerada financeiramente, porém traz muitos benefícios como aprendizado e também a sensação de fazer a diferença na vida das pessoas e também no mundo. Isso faz com que nós possamos crescer e atuar como cidadão, sendo também conhecidos como agente da transformação na sociedade. Apesar de ser difícil, encontrar muitas pessoas solidárias, a gente ainda encontra muitas pessoas que vivem em prol de ser solidários. E isso, querendo ou não, muda o sentido e o significado para a vida de muitas pessoas. Então, é fazendo ações, boas ações, que você consegue, certo? Ser uma pessoa mais resiliente com a vida e consigo mesmo. Então, querendo ou não, você às vezes acaba sendo um ser solidário sem mesmo perceber. Então, pessoal, nós temos aí como prática, o fazer, conviver, dialogar e ser um ser responsável diante de tantas obrigações sociais. Então, aqui no quadro 3, nós vamos entender que o voluntariado ele passou por algumas mudanças ao longo dos tempos. Na Idade Média, nós tínhamos ela de uma forma mais monopolizada pela igreja, ou seja, a prática da caridade baseava-se na questão da remissão dos pecados. Então, quando se doava à igreja, acreditava-se o católico que ele estaria ali se redimindo daqueles pecados. No século XV e XVIII, nós tivemos as primeiras iniciativas de uma sociedade civil para que combatesse a pobreza, Lá no século XIX, nasce o trabalho voluntário formal, com foco na caridade. No século XX, nos anos 60, nós vamos ter aí o voluntariado combativo, certo? Ou seja, a atuação voluntária de uma ação social mais espontânea, sem uma orientação precisa comum, ou seja, com uma forma de protesto. No século XX, nós vamos ter aí a intensificação da defesa da total liberdade do mercado, ou seja, diminuição daquela assistência social pública, e nasce, portanto, um movimento de uma ação voluntária para ajudar aquelas pessoas que ficam fora do sistema, certo? No século XX, ao final dos anos 90, nós vamos ter uma nova forma de ser voluntário, ou seja, como o cidadão doava-se o seu tempo. Então, aqui nós vamos ter um momento em que o cidadão ele começa a ser mais visto como motivação por valores e não por questões financeiras, valores pessoais, competências. Então, nesse momento, nós vamos estar em busca de um interesse social comunitário, tendo como premissas iniciativas imediatas da sociedade. E é nesse momento que surge a Lei 9.608, que foi exatamente a lei do voluntariado.